O evangelho já havia se espalhado por grande parte do Império Romano. O apóstolo Paulo, já um líder veterano, carregando nos ombros marcas de muitas viagens, prisões, conflitos, mas o seu coração permanece firme, inflamado pela missão de Cristo. Entre os seus colaboradores, um dos mais fiéis se destaca pela firmeza, mansidão e absoluta confiabilidade. Estou falando de Tito, um homem grego não circuncisado, converteu-se provavelmente sob a pregação do apóstolo Paulo. O seu nome, ele surge como um homem capaz de enfrentar ambientes difíceis e comunidades problemáticas. Talvez por isso o apóstolo Paulo o deixou em Creta, uma região de ilha próspera, tradicionalmente conhecida por uma reputação turbulenta. Os cretenses eram descritos como pessoas instáveis, exagerados, propensos a falsidades. Ali o apóstolo Paulo precisava de alguém que mantivesse a ordem, o domínio e a liderança, para que estabelecesse ali um crescimento maduro, que corrigisse os ensinamentos distorcidos, e assim, através de uma orientação de Paulo, nasce a carta de Paulo a Tito, um documento bem curto, mas carregado de uma grande autoridade pastoral. No capítulo 1, Paulo chama para a ordem e sã doutrina. Neste cenário, Paulo apresenta-se como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo em uma de suas saudações. Antes de falar com Tito, ele afirma o seu propósito: promover a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade que leva à piedade. Paulo então se dirige a Tito com ternura e firmeza. Ele o havia deixado em Creta com uma missão específica: colocar a ordem que ainda faltava. Era necessário estabelecer presbíteros em cada cidade, e esses presbíteros precisavam ser homens de caráter comprovado, casados com uma única mulher, homens sensatos, hospitaleiros, equilibrados e capazes de ensinar. Paulo descreve o que esses líderes deveriam enfrentar: os falsos mestres, especialmente aqueles que vinham do grupo da circuncisão, os judaizantes. Esses judaizantes perturbavam famílias inteiras, pregando doutrinas que geravam confusão e até lucro desonesto. Em uma linguagem direta, Paulo cita um conhecido poeta cretense que descrevera o seu próprio povo como mentirosos, feras terríveis e preguiçosos. Paulo não endossa esse julgamento como verdade absoluta, mas demonstra que Tito terá de lidar com um ambiente cultural difícil, com comportamentos enraizados. Este primeiro capítulo ele termina chamando Tito para corrigir tais mestres com severidade, para que se tornem sadios na fé, para que se desviem das fábulas judaicas e não deem ouvidos aos mandamentos humanos. Chegando no segundo capítulo, ele se abre com uma nova cena. Paulo denunciando os falsos mestres. Agora ele mostra um caminho excelente da verdadeira formação cristã. Ele ordena a Tito que ensine o que está de acordo com a sã doutrina e não como um conceito abstrato. As mulheres idosas devem ser reverentes e não caluniadoras, instrutoras dos bens. As mulheres jovens devem amar os seus maridos e filhos, serem puras e boas administradoras do lar. Os jovens, os homens, devem ser sóbrios, íntegros. Tito não está fora dessa cena, pelo contrário, ele deve ser um exemplo vivo e a sua vida deve ser um ensino silencioso. A autoridade da doutrina se manifesta na integridade do mestre. Paulo também fala aos servos que, naquele contexto greco-romano, viviam sob a autoridade dos seus senhores. Eles deveriam ser obedientes, confiáveis, respeitáveis, para que a doutrina de Deus fosse ornada pela conduta deles. Então, o ponto mais alto desse capítulo, nós vemos Paulo revelando o fundamento de toda essa vida transformada: a graça de Deus. Ela apareceu trazendo salvação a todos nós, treinando homens a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, ensinando-os a viver de modo sensato, justo e piedoso.
Assim, nós entramos no terceiro capítulo da carta de Paulo a Tito. Seria o último capítulo dessa carta. E ela conduz o leitor a um terreno da vida pública onde os cristãos interagem com a sociedade. Paulo instrui Tito a lembrar o povo a se submeter às autoridades. Instrui o povo a ser amável, pacífico e pronto para toda boa obra. Paulo escreve com honestidade que outrora todos nós éramos insensatos, rebeldes, escravos de nossas paixões, vivendo em maledicência e inveja. Então algo decisivo precisou acontecer. A bondade e o amor de Deus para conosco se manifesta. Nós não fomos salvos por méritos, mas pela misericórdia de Deus. É o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo derramado por meio de Cristo. No finalzinho dessa carta, Paulo orienta Tito sobre os conflitos doutrinários. Questões tolas, genealogias, debates inúteis e contendas que havia entre o povo. Quanto ao homem facioso, ele deve ser advertido 2 vezes, e se persistir, deve ser evitado, pois mostra-se perverso e condenado pelo próprio comportamento. Assim, a carta termina com instruções pessoais e um convite para ajuda prática para outros missionários. A narração desta carta, ela fecha com uma nota de comunidade, serviço e graça. Paulo deseja que todos aprendam a praticar as boas obras para suprir as necessidades urgentes, a fim de não serem infrutíferos. E em sua última palavra, Paulo diz que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Assim, nós vamos passar para um outro discípulo do apóstolo Paulo, Filemão. E Paulo escreve uma carta para ele. É um documento dos mais íntimos e pessoais do apóstolo Paulo. Não seria uma epístola doutrinária, nem uma instrução pastoral ampla, mas uma janela aberta para um coração apostólico revelando como o evangelho transforma relacionamentos humanos. Quando nós observamos os 3 primeiros versículos, lembrando que só tem um capítulo, esta carta começa com a apresentação de Paulo como prisioneiro de Cristo, não simplesmente um título de apóstolo. É um cenário espiritual e emocional da carta. Preso em Roma, Paulo escreve com uma autoridade temperada pela humildade. Ele saúda Filemon, Afia, Arquipo e a igreja que se reúne nas casas deles. A saudação tem um tom de família espiritual. E dos versículos 4 a 7, Paulo traz a memória do testemunho de Filemão. Ele fala sobre o seu amor e fé com o Senhor Jesus e para com todos os santos. O apóstolo Paulo não está simplesmente elogiando, mas está lembrando a Filemão do caráter que o próprio evangelho produziu nele. Paulo reconhece que muitos corações foram confortados pelo querido Filemão, um homem que serve, que acolhe e que restaura. Esta memória é essencial, pois ela prepara Filemão para agir conforme aquilo que ele recebeu de Deus. O apóstolo Paulo acorda nele a identidade cristã para que ela influencie a sua decisão sobre um homem chamado Onésimo. Entre os versículos 8 a 16, Paulo se torna quase um pai. Ele pede por amor e fala do nome de Onésimo, que surge finalmente. Onésimo, antes considerado inútil, agora se torna útil tanto para Paulo quanto para Filemão. A transformação não é apenas de comportamento, mas de identidade. Paulo vai afirmar que Onésimo agora é seu filho espiritual gerado na prisão. E Paulo o envia de volta, não como escravo, mas como irmão amado. Aqui você já está entendendo que Onésimo era um escravo. Este homem fugiu, poderia ter sido capturado e morto em sua captura, mas Paulo incentiva Filemão: receba esse cara de volta. Ele é um servo de Deus. A relação entre Filemão e Onésimo deveria ser marcada não mais por poder, mas por fraternidade. E quando nós chegamos dos versículos 17 até 21, Paulo avança para um aspecto mais delicado. Se houve algum prejuízo, seja financeiro, seja moral,
Paulo mesmo se oferece para pagar. O apóstolo Paulo toma para si a dívida alheia, e isso reflete para nós o próprio evangelho, porque Cristo foi quem pagou a nossa conta, a nossa dívida. A confiança na obediência de Filemão é expressa quase com uma certeza. Paulo acredita que Filemão fará até mais daquilo que foi pedido. Passando pelos versículos de 22 a 25, são os últimos versículos desta carta. Paulo pede que Filemão prepare hospedagem. Ele espera ser liberto em breve, aguardando ali a resposta de Roma através das orações dos irmãos. É como se dissesse: estou indo te ver bem de perto para ver o milagre da reconciliação que acontece através da sua vida. Assim, a carta termina do jeito que ela começou, com a graça de Deus manifesta através do coração daquele que é alcançado pelo Evangelho. Então, essa carta fecha não com uma imposição, mas com um convite para viver o Evangelho de uma forma correta. O livro de Filemão é mais do que uma correspondência entre dois homens. É uma narrativa viva do poder transformador do Evangelho.